Vou contar um caso. Ai, não sei se eu posso contar. Tem algumas coisas que a gente não pode falar. Quer dizer, não é que não pode falar, é recomendado que a gente não fale. Tá? Eu vou falar de uma forma bem genérica. Foi um paciente que tinha um problema de saúde. Na verdade, ele estava fazendo os exames ainda, né? Eu acredito que ele tinha um problema de saúde e a gente usou essas técnicas e quando ele foi fazer os exames não tinha nada, tá? Para os médicos ficou assim, foi um erro diagnóstico do primeiro exame, que é muito sensível, e no final, na verdade, ele não tinha nada. Eu acredito, sinceramente, que foi o trabalho que reverteu o quadro. Chegamos ao episódio 69, Hipnoterapia Ericksoniana, a chave para o subconsciente. Já imaginou se você pudesse acessar o seu subconsciente e modificar seus traumas, suas crenças? Praticar simples hábitos que possam combater o estresse e prevenir inúmeras doenças? Tocar em pontos de acupuntura e melhorar aquela dorzinha crônica que você vem sofrendo há anos? Tudo isso seria bom demais para ser verdade, não é? Hoje na série Entrevista com Experts da Saúde, nossa convidada é muito especial. Ela é médica, expert em práticas orientais. Hoje estou aqui com a doutora Miriam Yamaguchi. Seja muito bem-vinda, doutora. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação, onde você nasceu, a sua formação e qual o seu campo de atuação. Ok, obrigada, Bílio. Eu nasci em Cachoeiras de Macacu, né? Meus pais são japoneses, meu pai é japonês, veio do Japão, minha mãe é Nisei, mas quem veio mesmo para o Brasil foram os avós dela, então, por parte de mãe, eu já sou a 4ª geração no Brasil, então eu sou literalmente uma japonesa brasileira. Uma nipon. Uma nipo-brasileira. Nipo-brasileira. E fui criada em Friburgo, né? Meu pai sempre trabalhou com acupuntura, com massagem. A gente agora descobriu que nós temos um método próprio de fazer massagem. Também está começando a ser divulgado. O nome, a marca do nome vai sair em breve, já foi aprovada. Em breve eu vou poder falar sobre isso também. É a família de empreendedores. Verdade. E, enfim, eu tenho toda essa bagagem genética, né, de práticas orientais eu fui criada dentro de um ambiente de judô, de regras e de, enfim, ética e tudo, de comportamento. E quando eu fiz a medicina, eu já era uma terapeuta. Então, a medicina complementou, vamos dizer assim, uma parte importante, claro, né? Eu devo muito à medicina, claro, me abriu muitas portas, me deu uma base muito grande, né? E dentro da medicina eu me encontrei na medicina preventiva. E a minha primeira especialidade foi medicina de família e acupuntura, e passei pela medicina do exercício para trabalhar também com prevenção. Pude presenciar a criação uma campanha de promoção à atividade física no Brasil, que foi premiada pela Organização Mundial de Saúde. Muito bacana. E depois, recentemente, eu me formei e fiz o mestrado de hipnose ericksoniana no México, uma linha de 3ª fase de Milton Erickson, a gente deve falar sobre isso mais à frente. Se chama Hipnose Natural Ericksoniana, baseada na sabedoria universal. É uma abordagem diferenciada que a gente vai falar. Eu tenho me dedicando a essa prática nos últimos 7 para 8 anos. Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre prevenção então, doutora. Muito Desde bem. 96 a 23 anos atrás, a doutora vem atuando nessa área, né? E durante este período, o que você tem notado que mais mudou no estilo de vida das pessoas? Foi a alimentação? Foi a tecnologia?
ou foi o comportamento? E sabendo disso, qual foi o impacto na vida do ser humano e o que devemos fazer para nos prevenir? Uau, que pergunta grande! Vamos por partes, se depois faltar alguma coisa, você me fala, Beleza. ok? Eu acho que nesses 24 anos para cá, mais ou menos, nas últimas décadas, né? Não vou falar isso. Muita coisa mudou realmente, né? Eu senti um impacto muito grande na alimentação, como você disse, só que a alimentação, eu vejo as pessoas mais focadas na alimentação, mas cada hora vem uma teoria nova, né? Então as pessoas ainda estão se encontrando, vamos dizer assim. Mas, assim, com certeza as pessoas estão mais saudáveis, em geral, tá? Com relação à alimentação, estão se cuidando um pouquinho mais. A prática de atividade física mudou, os nossos números mudaram. Quando eu comecei, os números eram uns e agora já são outros, graças a Deus, né? Ainda tem muito que melhorar, mas o sedentarismo ainda é alto no mundo e no Brasil também, mas ele já esteve muito pior. Né? Hoje em dia a gente está trabalhando com um número de 55%, 60%. Quando eu comecei nessa prática, a gente trabalhava com 70% a 80%. Então, assim, tem mudado sim, sedentarismo tem reduzido, mas ainda é bem grande, né? E qual a outra pergunta mesmo? O que fazer para prevenir? Isso. O que você recomenda fazer para a gente prevenir o sedentarismo? Certo. Então, para a gente prevenir, a gente fala assim, eu sempre me encantei muito com a medicina preventiva, porque é aquela coisa assim, você foca no padrão saudável, né? O organismo, ele tende sempre à saúde, ele tende sempre ao bem-estar. Se você dá uma chance, ele vai funcionar bem. Sempre. Ele tende a ficar bem, né? Ao bem-estar, à saúde, ao equilíbrio, né? Tanto que a gente às vezes passa anos fazendo besteira e mesmo assim vai levando uma vida até que chega um momento que não dá, né? Uhum. Então, assim, a prevenção, ela não é assim, vou prevenir problema de coração, vou prevenir o fígado, vou prevenir o meu pé. Não. O que é bom para uma coisa é bom para outra. Né? Tanto a alimentação como a prática física. Então, se eu pudesse dar um conselho de prevenção, eu daria um conselho de que a pessoa visualizasse o equilíbrio. O equilíbrio, no sentido de cuidar do corpo físico, cuidar da atividade física, cuidar da alimentação, cuidar das suas emoções, cuidar do que pensa, né? E cuidar também da parte espiritual, dos relacionamentos também, né? Um equilíbrio dentro disso tudo, que é muito fácil falar, sim, é muito lindo, né? Mas no dia a dia a gente fica naquela correria, então a gente precisa realmente estar atento a todas essas áreas, né? Relacionamentos afetivos afetam diretamente a nossa saúde, a espiritualidade também, né? A alimentação, idem, a atividade física nem se fala, o sono, né? A quantidade de água que a gente bebe, ou seja, de tudo um pouco, né? Agora, antes de ficar pensando em tudo, pega uma coisinha pequena e começa, né? Escolhe, vou começar pela alimentação. O que eu posso melhorar na alimentação? E pega aquela orientação e segue. Ou atividade física, vai uma coisa de cada vez, porque tudo às vezes é muito, né? As pessoas Mas geralmente ficam pensando assim, porque o sedentarismo, né, tomou conta. Qual sim. seria o impacto disso na saúde da pessoa? Para depois ela, então, criar uma forma preventiva. Então, o sedentarismo, nós consideramos a pessoa sedentária a pessoa que não faz nada, que não faz atividade física alguma, que não é ginástica de academia, não, gente. É tipo assim, a pessoa fica sentada no sofá e não faz nada, né? Por quê? Fazer uma faxina na casa, que se você tem gasto energético, é considerado atividade física. Se você anda da sua casa até o ponto de ônibus, é considerado atividade física, né? Então, se você tem pelo menos 30 minutos de atividade por dia, que não é muito e pode ser parcelado ao longo do dia, né? Você já não é mais considerado sedentário. Quando a gente fala sedentário, é a pessoa que não faz nada nem esses 30 minutos.
né? E o sedentarismo, ele tem vários impactos no organismo, porque o organismo precisa de movimento, né? Ele precisa cumprir os ciclos dele. A gente não tem o ciclo da respiração, a gente não tem o ciclo cardíaco, a gente não tem o ciclo do sono, então a gente tem o ciclo da circulação. Então, quando a gente faz atividade física, a gente dinamiza esses ciclos, melhora a digestão, melhora a circulação, a cabeça fica melhor, a pele fica melhor, tudo melhora. Por quê? Porque a gente dinamiza os ciclos, na verdade, de cada célulazinha do nosso corpo, né? E ficar parado, não fazer nada, significa que o organismo vai demorar a fazer a digestão, vai demorar mais a chegar sangue naquela célulazinha lá do seu pé ou de cada um dos seus órgãos, vai demorar mais para acontecer uma coisa de renovação. A renovação, vamos dizer assim, em geral, ela vai ser mais lenta. Então ela vai prejudicar todos os órgãos, né? E para cada pessoa pode aparecer em algum órgão diferente, de acordo com a genética dela, com a predisposição, enfim. Legal. Então, Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que para você modificar a sua mente, você tem que modificar a biologia do seu corpo primeiro. Olha que interessante. Essa semana eu tirei uma semana de recesso, né, do consultório. E eu faço academia com personal toda segunda, quarta e sábado. certo. E aí, o dia que eu não vou, eu só funciono de manhã para fazer atividade física. O dia que eu não vou na academia, o meu dia é muito menos produtivo. Então, o que eu pensei? Não, já que eu sou produtivo quando eu faço atividade física, e já que eu estou de recesso, então eu vou para a academia todos os dias. E o meu dia é outro, né? É totalmente diferente. Até o paladar muda, né? Até o gosto da comida. É verdade, é verdade. É muito Que exercício vicia, né? Vicia. Coisa boa vicia também. Agora você está falando de práticas de academia, mesmo para as pessoas que não fazem práticas de academia, eu tenho uma teoria que eu tenho incentivado muito meus pacientes também, de que existem algumas micropráticas que podem conduzir a macro resultados. O que é isso? Práticas pequenininhas que vão fazer, se você fizer mesmo todos os dias, uma prática pequenininha, específica, assim, completa dentro daquele, né, da quantidade de coisas que tem ali dentro, você pode se beneficiar muitíssimo a médio e longo prazo. Então, por exemplo, no Japão existe uma ginástica que se chama Taisho, que é feita de manhã, todos os dias, se eu não me engano, 7 horas da manhã. E passa em todos os canais de televisão, e passa em todas as rádios. E todo mundo faz aquele exercício. São exercícios simples, sabe? Levanta o braço, balança para lá e para cá, roda a cadeira. São mais alongamentos? Não. Tem uma hora que pula, tem uma hora que é tipo polichinelo, tem uma hora que é agachamento. Ele é completo em si, né? São micropráticas. Não é... Tem um hitzinho de 7 minutos? São 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Mas pode ser 7 minutos, mas eu estou dando só esse exemplo, né? Que eu conheço. Tem um outro... Eles estão resgatando essa prática também nos Estados Unidos com o nome de Tabata. Não sei se vocês ouviram, dá uma olhadinha lá, Tabata. São 4 minutos, 4 minutos, mas eles têm a proposta de 10 segundos fazendo uma atividade aeróbica intensa e, 20 minutos fazendo atividade e 10 minutos descansando. Mas que também é uma microprática, né? Mas não necessariamente tem que ter essa sequência, vamos dizer assim, né? O Taisho, por exemplo, não tem intervalo, você vai emendando uma atividade na outra. Que legal. Então, por exemplo, no yoga você tem a saudação ao sol, que é uma sequência, você tem saudação à lua, que também é uma sequência, que também 2, 3 minutos você faz. Só que acontece, se você não está fazendo nada, né? E passa a fazer esses 2, 5 minutos por dia, o seu metabolismo completo muda. O organismo, ele entende que aquilo é um estímulo e ele reage. Então, assim, 5 minutos você consegue tirar. Aí eles usam como, quem está no trabalho para atividade, usa como ginástica laboral.
entendeu? Então, Aham. assim, a minha vida inteira, eu nunca fui ao Japão, estou indo agora, se Deus quiser, esse ano, mas a minha vida inteira eu escutei isso, que no Japão todo mundo para fazer exercício junto. Tem até uma cadeirante sempre, uma cadeirante, uma pessoa que é cadeirante, está Aham. acompanhando o exercício como dá. Sempre eles colocam uma pessoa, fazem questão de ter essa inclusão, mas isso já há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. Né? E aí você encontra essas práticas no YouTube? Na verdade, ainda não. Aí, ó, uma oportunidade de você ensinar. Mas é algo que eu já trabalho com meus pacientes e estou prestes a compartilhar, porque são coisas muito simples, gente. Eu Muito simples. conheço, se eu não me engano, são 5 ou 7 alongamentos tibetanos que te Uhum, levam à longevidade com saúde, né? isso, São exercícios que fazem para você aumentar o tempo de vida, né? isso. É bem interessante. Na Vamos, verdade, enfim, vamos continuar. vamos falar Uhum, agora de práticas orientais. ok. Estamos vivendo em um mundo onde o Ocidente tenta orientalizar-se, buscando práticas do mundo oriental, como meditação, yoga, acupuntura, ayurveda. Você, como descendente oriental, com Uhum. biotipo, sobrenome e, sobretudo, uma profissional da saúde, especialista em práticas orientais. Você acredita que essa busca, ela se deve porque a nossa medicina ortodoxa, cartesiana, farmacológica, ocidental, não funciona, não cura? Onde é que essa medicina falhou? Então, na verdade, eu também sou médica, né? Eu não acho que ela falhou. Eu acho que ela tem um campo de atuação próprio, tá? Eu acho que a nossa medicina ortodoxa, enfim, ocidental, ela parte do pressuposto de que tudo que acontece com o ser humano tem um substrato físico. Então, ela procura alguma causa física, seja química, né, física, em tudo. Só que o ser humano não é só corpo físico. O ser humano também tem emoções, também tem a mente, também tem a sua espiritualidade. O ser humano é um ser integral. Né? Então, não é que a nossa medicina falhou, ela é muito boa e ela sempre será necessária, porque, graças a Deus, a tecnologia também vai avançando, né, a nosso favor, e na medida em que a gente realmente consegue fazer esse link, usar o que a gente tem de melhor de um lado e de outro, a gente pode ter uma vida muito mais tranquila, com muito mais segurança. Sabe, você imagina assim, exames laboratoriais disponíveis para todo mundo e práticas energéticas também disponíveis. Né? A gente vai estar juntando as duas coisas, que é mais ou menos o que a gente procura fazer na nossa vida pessoal e profissional também, passar também para as pessoas. Né? Mas eu não concordo que ela falhou. Ela é ineficaz para algumas coisas, a parte medicamentosa, porque tem algumas coisas que não são dessa área física. Ela entra dentro de outros campos, e é isso que a gente está falando aqui. Eu gostei muito dessa abordagem e eu concordo também, porque a gente está vivendo numa era de mudanças de paradigmas nos Uhum, tratamentos. E muitos profissionais veem uma prática medicinal como se fosse uma oposição a outra prática medicinal. uhum, Onde, não, na verdade, o ideal é você ter o conhecimento geral de todas as práticas e saber filtrar o que tem de bom em cada uma delas e você oferecer para o seu paciente claro. todas as, como se diz, todas as partes boas de cada Exatamente. Por medicina, isso o né? nome medicinas complementares, práticas integrativas, o nome é muito apropriado, porque uma coisa se integra com a outra, né? E se a Uhum. gente tiver sabedoria de usar cada coisa no seu lugar, e entendendo o limite de cada um, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, sabe? Não vai ter mais essa coisa, que medo de ficar doente, pode cair uma doença na minha cabeça a qualquer momento. Não pode, não. Não é assim, né? As coisas não acontecem assim, de repente teve um infarto. Não. São anos e anos, às vezes gerações e gerações de preparo para chegar naquele momento, né? Então, a gente
pode ter uma vida mais... Porque o medo é um negócio, né? Medo assusta um pouco, né? As pessoas e ocupa um tempo grande da nossa vida. Então, se a gente pode trazer segurança, né? Claro, sempre contando assim com... tem coisas que a gente não tem controle, né? Tipo, coisas que acontecem de repente. Mas todo o resto a gente pode ir acompanhando e ter uma vida muito melhor. Porque a gente está aqui para ser feliz, né, Bílio? Com certeza. Vamos falar agora de estresse. Antigamente, né, há controvérsias, mas antigamente, na era do homem das cavernas, o estresse ele era muito mais raro comparado ao dia de hoje. Por exemplo, antigamente acontecia o estresse quando a gente tinha que fugir da presa. Nem sempre a gente estava ali fugindo de um dinossauro, de leão. E hoje, esse estresse ele é intenso, ele é constante, né? Seja na conta, nas milhões de contas que a gente tem para pagar, seja numa viagem de avião que tem a poluição barométrica, seja pela tripla jornada, né, que hoje a gente tem para poder sobreviver. Se você pudesse citar 3 hábitos que nós podemos introduzir e praticar no nosso dia a dia, quais seriam os para combater o nosso estresse? Nosso estresse. Então, dentro da nossa abordagem, a gente considera o estresse, na verdade, em 3 níveis mesmo. O estresse físico, ou seja, quando a gente trabalha fisicamente, né? Ou fica muito parado, que também dá estresse, né? O estresse emocional e energético, quando a gente gasta muita energia ou a gente tem impacto emocional muito grande, e o estresse mental, que são os nossos 3 níveis onde a gente pode acumular estresse, né? Isso é muito interessante que você falou. Me fez lembrar quando a gente viaja. Aí você pega, quando você chega de viagem, você passou uma semana fora. Quando você chega, e aí, como é que foi a viagem? Como é que você tá? Cara, eu tô cansado, fisicamente. Fisicamente. Do avião, de viagem, pra lá e pra cá. Você chega lá, você caminha, você quer aproveitar ao máximo. Então você cansa fisicamente, mas mentalmente foi uma despressurização cerebral, né? Que a gente... Exatamente. E às vezes o estresse vem em todos os níveis, tudo junto, né? Então a gente tem que observar o seguinte: se o estresse está no corpo físico, não adianta ficar só meditando. Não vai passar. Não vai passar. O estresse físico tem que descansar, receber uma massagem relaxante, tomar um banho gostoso, sabe? Botar a perna para cima, dormir, né? Ou então aliviar, né? Que às vezes o estresse é de muita tensão, né? Estresse físico, tem muita tensão física. Então tem que botar aquela energia para circular, tem que resolver o estresse físico no corpo físico. O estresse emocional dentro do campo das emoções e o estresse mental dentro do campo dos pensamentos, né? Aí tem técnicas para cada uma delas, né? A respiração, utilizar a respiração como veículo de eliminar o estresse, acaba atingindo os 3 níveis. Acaba atingindo o físico, o emocional e o mental, dar uma ajudada em tudo. Mas tem momentos em que a mente está tão acelerada, você está preocupada, acelerada, que você tem que fazer uma ação mental. Aí eu recomendo, claro, meditação, né? Cada um vai se identificar com a meditação que mais tem a ver com o seu tipo de funcionamento, né? Tem pessoas que são mais auditivas, então elas vão escutar um mantra, vão escutar uma música. Tem pessoas que gostam de movimento, vão fazer movimentos, né? Vão trabalhar vai fazer uma caminhada, vai fazer uma coisa assim. Tem pessoas que são mais visuais, elas vão pintar uma mandala, vão focar em alguma imagem, enfim, cada um tem uma linguagem que seja mais rápida e eficaz para ela, mas meditação nesse sentido, né? Perfeito. Vamos falar de acupuntura. A expectativa de vida aumentou. Antigamente a gente estava morrendo aos 70 anos de idade e hoje as pessoas estão passando dos 90. Porém, chegamos aos 90 anos com doenças modernas, com dores crônicas, seja ela enxaqueca, lombalgias e fibromialgia. Existe algum ponto de acupuntura
que podemos praticar nós mesmos para aliviar essas dores em geral? Algum ponto que estimula, por exemplo, a produção das endorfinas? E onde seria? Certo. A dor depende de onde é a dor, dependendo de onde é a dor, né? São pontos específicos diferentes, né? Eu gosto muito de trabalhar com a reflexologia, né, da orelha e dos pés, né? Em geral, quando você estimula os pés, você está trabalhando o corpo inteiro, você acaba distribuindo energia também no corpo inteiro. Eu gosto muito de trabalhar nos pés, né? Você falou de enxaqueca, né? Enxaqueca é essa região aqui mais aqui em cima. Eu gosto muito de trabalhar com pontos aqui na base da nuca, que trabalha o occipital e tem um reflexo também aqui nos olhos, né? No campo visual, aqui atrás. Todos esses pontinhos aqui na base da nuca, mas em especial aqui nessa curvinha, que são pontinhos que a gente toca e dói, né? E geralmente você faz, como que seria essa pressão? Você aperta e solta, tem um tempo fixo? Aperta e fica. E depois solta. Uhum. Geralmente tem um tempo apropriado ou até a pessoa aguentar? Normalmente a pessoa aperta, faz algumas respirações, umas 3 respirações como base, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E solta, porque a gente está querendo sedar o ponto, né? A gente está querendo que a energia saia da onde ela está ali parada, porque a dor é muita energia concentrada, né? Lembrando que a dor é um mecanismo do organismo que está sinalizando que alguma coisa não está bem, né? Uhum. Não é só aliviar a dor, é ver por que você está tendo enxaqueca, por que está tendo essa lubalgia, o que eu posso fazer para prevenir também, né? Mas na hora da dor, claro, aliviar a dor. Legal. Vamos falar então sobre hipnoterapia ericksoniana. Aqui vão 3 perguntinhas. Certo. Primeiro, qual a diferença entre esta hipnose para a hipnose comum que nós conhecemos, que é a de palco? Certo. Como ela poderia ajudar o nosso dia a dia e como a técnica é aplicada? Se tem que ser presencial ou pode ser por áudio guiado? E comentar algum caso que o paciente chegou até você, ele tinha um determinado problema, e aí você foi, aplicou a técnica, e qual foi a transformação dessa pessoa? Ok. Vamos então por partes. A primeira diferença das hipnoses, né? Certo. O que a gente chama de hipnose de palco hoje em dia, ou o que está sendo feito como hipnose de palco hoje em dia, que é aquela performance, né? A gente chama de hipnose clássica. É aquela hipnose em que existem 2 indivíduos, o hipnotista, né? A pessoa que pratica a hipnose e a pessoa que é o hipnotizado. Necessariamente, esse que é hipnotizado precisa estar mais receptivo a este, para que ele possa colocar alguma ideia ali naquela mente do outro. Então, ele já preconiza de que existe uma briga ali de egos mentais, em que um seja mais forte que o outro para poder realmente colocar ali a semente, né, a ideia. E o outro fica totalmente receptivo. Essa hipnose, chamada hipnose clássica, que foi a hipnose que o Freud utilizava, que Charcot utilizava, ela foi abandonada no início do século XIX. Ela foi abandonada porque eles perceberam que ela funcionava durante um tempo e depois ela passava. Porque é como se você colocar uma ideia de fora para dentro, é algo que tem sua utilidade, claro, tudo tem seu valor, né, no mundo, mas em termos terapêuticos ela não produzia resultados a longo prazo, médio e longo prazo. Então ela foi abandonada. Milton Erickson, ele nasceu em 1901, mas mais ou menos na década de 30, assim, ele já começou a se aproximar da escola da hipnose natural, que já existia na época, que considera os fenômenos de transe como fenômenos naturais da vida, né? E, na verdade, é um tipo de hipnose em que o terapeuta mais acompanha
o processo do outro indivíduo do que fica sobrepondo ideias, né? Colocando ideias. Então, a gente diz que é um encontro de dois experts. Um expert nas técnicas e o outro expert em si mesmo. Então, o indivíduo é a pessoa que mais conhece a si mesmo. Não existe outra pessoa que sabe mais sobre cada um do que cada pessoa. E a gente tem instrumentos para utilizar esses recursos que a pessoa já tem. Isso é o mais incrível de tudo, porque todos os recursos para as transformações que a gente quer já estão dentro da pessoa. Isso a gente já sabia antes, mas não sabia como usar. Eu, pelo menos, né, não sabia como usar. E agora a gente tem esses recursos infinitos à nossa disposição. É uma coisa, assim, mágica. Então, basta saber... Então, induz a pessoa ao autoconhecimento. Ao autoconhecimento, à consciência, né, de si e, na verdade, o controle da sua vida. Então, né? você faz a pessoa acessar o subconsciente para ter consciência do seu autoconhecimento. Uau! Essa foi uma pegadinha? E como que ela pode ajudar a pessoa no nosso dia a dia? O que a gente chama de hipnose natural na verdade, hipnose, esse nome, né? Hipnose vem de hipnos, que é o nome de um deus grego, que ele rege o sono. Né? Ele tem esse nome. Então, na verdade, esse médico, se eu não me engano, Braden, é um médico do século XVIII para o XIX, né? Ele criou esse termo hipnose para denominar todo esse campo que a gente tem na nossa consciência que é semelhante ao sono, né? Semelhante ao sono. O deus Hipnos é irmão gêmeo de Thanatos, que é a morte. Então ele correlacionou esses dois deuses na escolha desse nome, né? Então é o sono, é a sonolência, porém, dentro desse campo acontece muita coisa. Né? O que a gente chama de subconsciente, que é um nome que está assim meio que na moda, na verdade, sub é que está abaixo, né? Abaixo da nossa consciência normal. Né? Mas dentro desse campo que a gente não está visualizando, existem muitas e muitas camadas. Mais conscientes e menos conscientes. Né? A gente tem acesso até um determinado ponto. Então, no dia a dia, a nossa pretensão é que as pessoas tenham acesso a essa sabedoria que existe, né? Milton Erickson dizia, todos nós temos uma mente, ele chamava de inconsciente, que tudo que está lá escondido, que a gente não está vendo no dia a dia, ele chamava de inconsciente. Nós temos uma mente inconsciente que é sábia, que tem muita sabedoria, né? Mais do que a nossa mente dual do dia a dia, que está sempre julgando, que está sempre dizendo que sim ou que não, que está sempre precisa de uma coisa para comparar com a outra, né? A nossa mente do dia a dia, ela precisa de algo concreto para ela se situar, senão ela fica perdida, ela precisa classificar, ela serve para isso, classificar, ordenar, né? Ela ajuda dando nome às bois, ela precisa disso, ela tem uma capacidade, é ela que foca. Não, eu quero isso, esse sapato azul, vermelho não, azul, ela quer, né? É aquela coisa assim, ela define, é importante que ela esteja bem, né? Porém, ela não é a única parte da nossa consciência, a gente tem um outro território, que a gente compara com o iceberg. Né? Aquela pontinha seria a nossa mente concreta e tudo que está para baixo, que se chamava de inconsciente, hoje a gente sabe que tem muitas e muitas e muitas camadas para cima e para baixo, dentro de nós. Então, ele dizia, essa mente inconsciente, ela é sábia. E a Teresa Robles propõe que a gente chame essa parte em nós de parte sábia, para tirar esse termo inconsciente, subconsciente, vai para cima, vai para baixo. Como se diz, parece que é algo morto dentro de nós, né? Exatamente. Na verdade, ele representa 85% dos nossos
movimento, Exato. né? Ou mais, né? Tem teorias, tem escolas que trabalham com muito mais. 95, já vi, né? Então, independente da quantidade, né, que não vem ao caso exato, o número exato, a maior parte da nossa consciência, ela não é concreta, ela não é dual, né? E o nosso trabalho é trazer para a nossa consciência esse conteúdo que tá, essa riqueza que está ali escondida. E como que eu faço para utilizar isso, né? O que a gente chama de subconsciente é aquela coisa que fica ali naquele território escondido debaixo do tapete. Eu tenho medo de alguma coisa, medo de avião, mas eu não posso pensar nisso, não quero nem pensar nisso, aí eu deixo ali escondidinho, ninguém vai saber. Mas vai chegar um momento que não vai ter jeito, eu vou ter que pegar o avião e aí vai vir tudo à tona, né? E essa prática é uma prática que permite que a gente faça esse mergulho seguro, em boa companhia, da companhia da nossa própria sabedoria, para que aquela informação seja transformada, né? Então a nossa pretensão é que cada indivíduo, cada ser humano tenha contato com essa sabedoria dentro de si e saiba usar isso a seu favor. E principalmente saber que essa parte sábia é aquela parte intuitiva nossa que nos dá as dicas, que nos dá os insights, né? Que leva a gente para um lugar que de repente a gente está num curso, não sei nem como que eu vim parar aqui, e é aquele curso que vai transformar a sua vida, né? Essa sabedoria que a gente às vezes não ouve, é com ela que a gente trabalha e é com ela que a gente pretende que todas as pessoas tenham contato para que elas, assim, conscientemente, para que elas possam usar isso para transformar o que elas pensam, o que elas sentem e até mesmo a fisiologia do corpo. Né? Esse é o trabalho da hipnose natural ericksoniana com base na sabedoria universal. Lindo. E como que essa técnica é aplicada? Ela tem que ser presencial ou ela pode ser por áudio guiado? Essa técnica, ela pretende que sempre se chegue a um momento, a um estágio de auto-hipnose, que a própria pessoa possa observar. E por que eu estou pensando isso? Eu não penso isso. E troca. Vem aquele pensamento e troca. Mas tô chorando, mas por que eu tô chorando? Ah, tô triste porque aconteceu isso assim, eu não gostaria. Isso é consciência, né? Então, cada pessoa possa identificar dentro de si algo e possa transformar. Esse é tipo assim, é a nossa meta, né? Que a pessoa aprenda a fazer. Então, todos os exercícios, todas as práticas são para a pessoa aprender e levar para a vida. É tipo assim, a gente faz uma vez, faz quantas forem necessárias, pode ser em áudio, tá? Presencialmente é sempre muito melhor, porque a gente tem a interação com a pessoa e a gente meio que cria um campo. Né? A gente personaliza o tratamento, né? Personaliza, no sentido de que a gente faz uma intervenção sob medida para aquela pessoa, é muito melhor. Porém, o áudio também é muito legal, né? Que a pessoa pode também estar escutando. Mas o presencial, ele permite que a pessoa se utilize também do meu campo de conhecimento. Então, eu empresto, a gente fala que é um concerto para 4 cérebros. O cérebro racional e intuitivo do expert em si mesmo e o cérebro racional e intuitivo do terapeuta. Que legal. Então, nós, como terapeutas, simplesmente emprestamos a nossa bagagem, né, os nossos recursos, para acompanhar o que está acontecendo com a outra pessoa. A pessoa fica acordada o tempo todo, fica consciente o tempo todo, ela lembra de tudo, o tempo todo, né? Estágios superficiais são suficientes para fazer trabalhos profundos, para iniciar os trabalhos profundos, né? Às vezes a pessoa tem a sensação de uma sonolência, mas o objetivo não é dormir e nem apagar a pessoa. É que ela acompanhe o movimento da sabedoria dentro dela 100% do tempo e, de preferência, aprenda a fazer sozinha.
Eu me Legal. identifiquei. Me fez lembrar a constelação, a técnica de constelação familiar, onde também Uhum, há esse empréstimo, né? Você pega o corpo físico de uma pessoa e você vai uhum, emprestar o campo da pessoa que vai ser constelada, né? sim. E eu queria que você comentasse algum caso que você lembra agora, que procurou você e você falou assim, para essa pessoa nós vamos utilizar a hipnoterapia ericksoniana, e qual foi a Certo. transformação nessa pessoa? Certo. Eu lembrei do caso de uma paciente que me procurou porque ela estava com muitas alergias. Muita, 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 muita. Ela tomava antialérgico e, sabe, no corpo inteiro dela não conseguir sair de casa. Era uma coisa assim, muito forte, muito forte. Ela ficava com a pele, com o corpo todo empolado. Isso há meses, meses, meses. Tomava antialérgico, melhorava um pouquinho, depois voltava e depois já não estava mais fazendo efeito e fazia mal para ela. Enfim, ela foi assim, no desespero. Ai, eu acho que você vai poder me ajudar, né? A gente trabalha dentro desse campo quântico das infinitas possibilidades, que é o nosso cérebro imaginativo, né? Uhum. Aonde o que a gente imagina é mais real para o nosso cérebro do que aquilo que a gente vivencia externamente. Então, trabalhar com imagens e símbolos é também trabalhar com o objeto que ele representa, né, dentro dessa visão. Isso para gente, só para gente, para as pessoas terem uma noção do poder desse trabalho. Em uma única sessão, essa foi assim, a gente chama esse trabalho de terapia breve, né? Porque cada dia a gente trabalha um tema e acabou. É aquele tema trabalhado e depois não precisa voltar mais. Tá? É uma vez só. A gente fala que, claro que eu não posso fazer propaganda assim, né? Ah, venha ficar curado em uma sessão só, né? Não posso fazer isso, mas às vezes acontece, né? E acontecia muito com o Milton Erickson, acontece muito com a Teresa Robles no México e às vezes acontece comigo também, né? E esse foi um caso que eu não tinha pretensão nenhuma de fazer em uma sessão, a gente dá o nosso 100% sempre e pede 100% sempre da parte sábia da pessoa para aquele dia, e às vezes o 100% é 100% mesmo, né? Nesse momento, a gente começou a trabalhar com uma imagem, né? Com imagens. Eu não me lembro se a gente trabalhou com uma imagem que tem formas diferentes, né? Enfim, ela criou uma imagem na mente dela que representasse o que ela estava passando e foi observando ela se transformar. E transformava numa coisa, e transformava em outra, e transformava em outra. Mas assim, foi um trabalho longo, assim, sabe? Não foi assim, rapidinho, não. Foi difícil, assim, ela não foi. Porque às vezes a pessoa entra num relaxamento e ela visualiza rapidamente. Ela foi visualizando, só que aí eu não sei em quantas vezes ela precisou fazer o processo ali, né, dentro daquele transe, daquele relaxamento naquele dia. Mas até que chegou um ponto que parece que deu aquele alívio, sabe? A imagem chegou a a gente sempre fala assim, a gente precisa garantir que a pessoa chegue a um bom lugar, sabe? Seja lá o que for, um bom lugar. Um lugar mais confortável, com mais alívio, seja lá o que for. Enquanto ainda tem aquela tensão, a gente continua, 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 né? Normalmente não demora tanto assim, dessa vez demorou, 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 demorou. Ela transformava numa outra imagem, mas essa outra imagem também ainda não era agradável. Aí, então, continua observando, vê o que aconteceu. Aí ela foi indo, até que chegou um momento que eu tenho isso tudo anotado, não lembro exatamente qual foi a imagem. Eu sei que a alergia dela acabou. Acabou. Naquele dia mesmo, ela chegou em casa, já não estava mais se coçando tanto. No dia seguinte, ela acordou, não estava empolada. Ela nem tomou mais remédio. Ela falou, Miriam, acabou. Eu não sei. Sumiu. Não tem mais. Aí na outra semana ela foi lá e falou assim, olha, sumiu.
não tem mais isso não, eu quero trabalhar outra coisa. A gente foi pegando outros temas, sabe? Foi assim, uau! Porque realmente era uma questão de manifestação fisiológica de uma situação que ela estava vivendo, né? Mas a gente trabalhou o tempo todo dentro desse campo do imaginário e o resultado foi imediato. Foi imediato. Uau, fantástico. Assim como se descreve que pode acontecer, né? É muito lindo o trabalho. Porque não Parabéns. demanda nada, só demanda você ter um pouquinho de paciência de observar, sabe? Deixar o tempo daquela parte sábia da pessoa funcionar, agir, permitir que ela haja, sabe, num ambiente protegido e acompanhar o tempo que for necessário. Vai, que em algum momento ela vai chegar num bom lugar. A gente confia muito nisso, porque todos nós tendemos sempre à saúde e ao bem-estar. Né? A gente trabalha com esse conceito que Milton Erickson já falava e outros autores também defendem. Né? Então, essa confiança de que tudo vai ficar bem, porque ela está sendo bem guiada. E é interessante que quando a gente começa a aplicar uma técnica nova e a gente não tem a dimensão do poder dessa técnica. E diante disso, o que você nunca imaginou que ia acontecer e que aconteceu você usando essa técnica? Uau! Vou contar um caso. Pode cantar. Ai, não sei se eu posso contar. Tem algumas coisas que a gente não pode falar. Quer dizer, não é que não pode falar, é recomendado que a gente não fale. Tá? Eu vou falar de uma forma bem genérica. Foi um paciente que tinha um problema de saúde. Na verdade, ele estava fazendo os exames ainda, né? Eu acredito que ele tinha um problema de saúde e a gente usou essas técnicas e quando ele foi fazer os exames não tinha nada, tá? Para os médicos ficou assim, foi um erro diagnóstico do primeiro exame, que é muito sensível, e no final, na verdade, ele não tinha nada. Eu acredito, sinceramente, que foi o trabalho que reverteu o quadro, né? Mas é aquilo, eu não posso comprovar, não tenho como comprovar, né? Era um diagnóstico de infarto, ele tinha os exames que indicavam que ele tinha infarto, e a gente foi trabalhando, 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 e no final das contas ficou o diagnóstico como um pico de pressão e que simulou um infarto e as imagens sumiram. As imagens que poderiam significar que teve infarto sumiu, né? Eu não tenho como comprovar e, na verdade, tanto faz, porque o que importa é que a pessoa ficou bem, né? Uhum. Então, o diagnóstico mais favorável para ele foi esse, que o primeiro exame mostrou uma coisa que não era, que estava errado, que foi um erro de diagnóstico, né? Mas eu não esperava que acontecesse isso. Eu esperava que tivesse, assim, um abrandamento, um alívio, né? Mas eu acredito piamente em que a gente consegue, através da mente, atuar no corpo. Tão Se a gente tem poderoso. doença psicossomática, né? Sim. Se a gente tem doença psicossomática para o mal, para o desequilíbrio, né? Se a mente consegue desequilibrar o corpo, O ela também contrário. consegue reequilibrar. Né? Eu acredito assim, 100%. 100%. Que fantástico. Muito legal. Estamos chegando já quase ao final do nosso podcast. Ah, Gostaria que você deixasse a sua mensagem aos nossos ouvintes. parte sábia, me ajude. Se eu puder deixar uma mensagem para você que está ouvindo, a mensagem que eu vou deixar é que você saiba que existe uma fonte de sabedoria infinita dentro de você. E que se você permitir que ela fale, e que você permitir que
se você se permitir ouvir o que ela fala, porque ela fala o tempo todo com a gente, essa sabedoria ela vai te guiar, ela vai te curar, vai te levar para onde você precisa, vai te ajudar a resolver todos os seus problemas. E mesmo aqueles que parecem impossíveis, né, essa sua parte vai te guiar e vai te conduzir por caminhos que nem sempre você vai achar os melhores, mas que no fim das contas depois você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, ainda bem que eu passei por isso, né? Então, acredite em você mesmo, acredite em você mesma, porque dentro de você está um pedacinho da sabedoria de todo o universo, como um holograma, né? Dentro de cada parte do universo tem o conteúdo do todo. Então você também é um conteúdo, você também tem o conteúdo do todo dentro de você. Lembre-se disso e se você quiser aprender a utilizar isso ao seu favor, acompanhe o nosso trabalho, busque pessoas de qualidade que trabalham dessa forma, porque sinceramente é o caminho mais rápido para a gente atingir os nossos objetivos, encontrar o nosso propósito de vida, encontrar o que realmente faz sentido para a gente, resgatar os nossos sonhos. Isso que vai levar a gente adiante para que você possa deixar no mundo a sua mensagem, para que você possa ser quem você realmente é e para que as pessoas possam enxergar você como você é. Que lindo, adorei. Muito, muito bom. Onde que nós podemos te encontrar? Quem gostaria de fazer o curso de hipnoterapia natural? Qual que é o site que a gente encontra você, doutora? Então, eu tenho os cursos presenciais que têm acontecido aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, às vezes na Tijuca, mas a gente está fazendo um ciclo em Copacabana. A gente tem um site que é o integrar-se.com.br. Tem a página no Facebook, que está mais atualizado, né? Porque o integrar-se.com.br é sempre direcionado para as palestras, né? Palestras presenciais. Ela deve estar lá atualizada para a última palestra, né? Tem o Facebook, que é Integrar-se RJ, né? Que é uma página onde tem as atualizações. E no Instagram, Miriam Mohana, que é o meu nome espiritual, Miriam com N, M-O-H-A-N-A, é o Instagram que a gente usa mais para falar desses trabalhos. Em breve a gente vai estar, acho que agora em agosto, a gente vai estar falando sobre... Ano passado foi muito interessante porque a gente fez várias experiências na internet para saber até onde dá para ir online, né? E eu cheguei à conclusão de que pela internet é mais fácil trabalhar com metáforas, com arquétipos. Então, a gente vai estar oferecendo um trabalho com as deusas, com o auxílio das deusas da mitologia indiana, que são arquétipos anteriores ao patriarcado, para as mulheres que querem encontrar e curar e resgatar partes do seu feminino que ficaram abandonados em algum lugar da sua história. Esse trabalho é um trabalho de revisão do desenvolvimento do feminino, na verdade, através das deusas. Queria agradecer a sua presença, foi incrível, aprendi muito com você, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido. Eu que agradeço aí a oportunidade de compartilhar com vocês. Espero que tenha gostado deste episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde, e sanar todas elas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Ficamos por aqui, continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana!